Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia e sejam todos muito bem-vindos ao canal dos Vagalumes aqui no YouTube. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Letícia. Eu venho estudando artes há mais ou menos 6 anos e às vezes eu produzo alguns conteúdos aqui para a internet. E o que vocês podem encontrar na minha página aqui do YouTube e também no meu Instagram? Vou deixar o endereço aqui embaixo onde vocês podem me encontrar. Bom, eu falo sobre comunicação, sobre cultura, sobre arte, mundo das celebridades, mundo dos artistas, e também eu faço algumas resenhas, tá? De filme e de série. Então, muito prazer, e se você estiver interessado, pode se inscrever também. Vai ser de grande ajuda para o crescimento do canal. Bom, vamos começar então, que o tema de hoje é difícil e levaria uma vida para falar sobre isso. Bom, gente, eu não sei se vocês viram, mas recentemente a Disney lançou um comunicado, né, no Disney+, sobre conteúdos racistas contidos em seus filmes. Gente, esse assunto é amplo e muito importante. Amplo no sentido que eu quero dizer aqui é de que você pode virar um pesquisador e pesquisar relações raciais nas obras de arte a sua vida inteira, que o assunto com certeza não vai se esgotar, porque é um assunto complexo de diversas variáveis e que embarca muitas coisas a serem debatidas, a serem discutidas, tá? Lembrando aqui, também vou me colocar, eu não sou pesquisadora desse assunto em específico, desse eixo de pesquisa, dessa linha de pesquisa, mas eu gostaria de trazer para vocês algumas reflexões que eu acho que são basilares para a gente pensar várias coisas, inclusive as questões raciais. Bom, primeiro vamos falar sobre a Disney, né, gente? A Disney, ela é uma empresa, né, uma indústria cultural ali, poderosíssima. O que eu quero dizer com isso? A Disney, ela é capaz de criar imaginários, né, imaginários culturais. E a Disney já está presente nos imaginários culturais, acredito que do mundo inteiro, de diversas formas, né? A Disney produz filmes, animações, desenhos animados, curtas-metragens, enfim, a Disney tem várias linhas, mas basicamente ela faz produções culturais relacionadas à animação, geralmente para um público infantil, né? Ainda que os filmes da Disney possam ser vistos por adultos, acho que não tem uma questão em relação a isso. Mas, digamos assim, que o público-alvo mesmo da Disney são crianças, né? Ou pré-adolescentes, crianças mais novas. Enfim, então, a primeira coisa que eu preciso que vocês parem pra pensar é o quão poderosa é a Disney. A Disney é uma empresa antiga, acredito que uma das marcas mais bem consolidadas no mundo inteiro, e eles fazem acontecer. O que eu quero dizer com isso, eles têm muito poder, né? Poder de imagem, então tudo que eles criam, as pessoas assistem, as pessoas conhecem, né? Todo mundo, se eu falar aqui, lembra da Branca de Neve? Provavelmente a imagem vai te aparecer na cabeça, é a Branca de Neve do filme do Walt Disney, né? Então, é esse o poder do imaginário cultural que a Disney cria, tá? Então é importante começar por aí. Mas tem outras coisas que eu gostaria de comentar com vocês que também estão relacionados a esse assunto das relações raciais e a Disney, tá? Eu tenho muitas questões com a Disney, eu acho que eu cresci assistindo Disney, como muitas crianças no Brasil. Então, é uma relação de amor e ódio, mas eu acho que ao mesmo tempo que a Disney existe, então a gente tem que ser crítico, a gente tem que sempre olhar com um olhar a se pensar sobre aquilo a se pensar sobre aquilo que estamos vendo, né, no geral. Acho que não só para a Disney, acho que isso se aplica para tudo aquilo que a gente assiste, principalmente o cinema, porque o cinema é essa grande arte de massa da nossa época, né? Então, tudo que a gente vê está carregado de discursos e ideologias e tudo mais. Então é importante a gente estar atento àquilo que a gente assiste, inclusive as coisas da Disney, tá? Eu acho que a Disney, ela tá mudando, mas eu ainda acho que as mudanças que a Disney faz são tímidas, e aí é uma crítica pessoal, digamos, ao que eu vejo da Disney. Eu acho que o exemplo mais óbvio em relação a isso são as princesas. Se você comparar, né, se você fizer um estudo, uma análise dos primeiros filmes das princesas com os mais recentes, você vai perceber que a imagem da mulher, ela tá mudando
nos filmes. Ainda, como eu disse, eu acho que de forma muito tímida. Eu tenho 3 coisinhas que eu separei que eu acho interessantes pra falar pra vocês sobre esse assunto, que dão muita discussão, mas eu quero deixar essas 3 coisas bem salientadas pra vocês refletirem na casa de vocês. Bom, então vamos lá. Número 1. Quais os interesses mercadológicos que a Disney tem com isso? Gente, vivemos no mundo que vivemos. A Disney tem muito dinheiro, então a gente tem que pensar também o que a Disney quer em relação ao modo como ela age no geral, né? A gente tem essa questão, existe, né, essa questão do marketing da empresa, a imagem que a empresa tem perante o público, e eu acredito que a Disney esteja querendo mudar a sua imagem perante o público. Então, como eu disse, não existe almoço de graça, então é preciso que compreender também as relações econômicas por trás disso, certo? Bom, número 2. Toda obra de arte, gente, tô pegando minha cola aqui do lado, toda obra de arte, ela tá inserida num tempo e espaço. O que eu quero dizer com isso, né? Nenhuma obra de arte é feita do além, né? São feitas por uma equipe, né? Por uma equipe de artistas ou por um artista específico. Então, os filmes da Disney têm a equipe de criadores, tem a equipe comercial, a equipe de marketing, a equipe de venda, mas e a equipe de criadores, né, como eu disse, e essas pessoas são pessoas que têm rosto, que têm nome, que têm história, gênero, cor de pele, religião ou não, pertence a uma determinada classe social, tem determinada ideologia. E se você vive numa sociedade, né, que eu quero dizer, que tem uma sociabilidade racista, né, que pressupõe uma hierarquia social baseada em etnia, em raça, enfim, isso vai estar expresso nas obras de artes dos artistas daquele tempo. Então, é como se a arte ela fosse um espelho do social ou daquilo no qual a sociedade naquele tempo está passando. Tá? Isso você pode encontrar em qualquer linguagem, tá, gente? Em livros que vocês forem ler, em filmes. E na Disney, eu acho que isso até é um pouco óbvio, né? Quando você vê os filmes da Disney, você consegue ver representações de etnias não brancas através de estereótipos, né? Estereótipos racistas. E uma terceira coisa que, além da arte ser esse espelho, né, perante a sociedade, ela também pode criar imaginários, que isso é uma relação da linguagem, da arte, que é um pouco mais complexo, digamos assim. Porque o que eu quero dizer com isso, né? A arte ela pode criar uma ideia, né, sobre uma população que não é verdade num todo, né? É uma ideia rasa sobre o que seja aquela outra população, né? Eu pensei em 2 exemplos que eu acho que podem ilustrar isso que eu tô querendo dizer sobre essa criação de imaginário, sabe? Primeiro é o fenômeno do orientalismo que existiu na arte. Tem um quadro que eu não lembro o nome em específico, mas é um quadro de uma odalisca, do Ingres, que é um pintor, e esse quadro, acho que ele representa bem aquilo que eu quero dar de exemplo aqui pra vocês. Né? Quando a Europa entra em contato com o Oriente, eles começam a produzir imagens sobre esse Oriente. Só que são imagens que você percebe que é uma visão de uma pessoa estrangeira olhando para aquela população, sabe? E aí se criam esses imaginários visuais, né? Visuais porque presente naquelas imagens, presentes nas pinturas. Você tem muita produção artística relacionada ao orientalismo e você vê ali as odaliscas, você vê objetos, né, que lembram o Oriente, etc, etc. Mas ainda assim são brancos ocidentais, europeus, vendo aquelas pessoas, vendo aquelas populações e falando, bom, isso é o Ocidente, e o Oriente, perdão. E o Oriente são muitos Orientes. Né? Não é uma coisa chapada, né? Como muitas vezes acontece quando você tem um estereótipo acerca de uma população, de um país, né? Você desconhece a complexidade daquele lugar, então você cria um imaginário meio que chapado daquilo. É um processo complexo, viu, gente? Difícil, inclusive, de falar sobre, assim.
Um segundo exemplo que eu poderia dar para vocês, por exemplo, é o quadro A Primeira Missa no Brasil, do Vitor Meirelles, que é um quadro, aqui não é uma população olhando para outra, ainda que isso esteja contido como discursividade dentro da composição da imagem, né? Esse quadro, gente, é um quadro que cria um imaginário histórico do Brasil, um imaginário perigoso, inclusive. Aí eu tô fazendo uma leitura também um pouco mais pessoal, assim. E esse quadro, a forma como ele é, a composição desse quadro, você tem uma iluminação ali na parte da cruz, né? Você é guiado pelo olhar por conta dessa iluminação, dessa claridade que se expressa. E esse quadro mostra muito bem esse nascimento do Brasil por pessoas que criaram esse Brasil, né, a partir de uma religiosidade, que é a religião cristã e suas vertentes todas. E você tem ali grupos de nativos em volta daquilo, olhando, como se a história do Brasil tivesse sido assim, essa paz, esse amor, esse frescor, não é mesmo? E não é assim, né? Se formos olhar atentamente a história, pesquisar com grandes pesquisadores, sermos críticos, a gente vai perceber que a história do Brasil foi muito diferente dessa, por exemplo, retratada na Primeira Missa no Brasil, que é só um exemplo de vários outros exemplos. Eu acho que o terceiro exemplo que eu posso dar pra vocês aqui rapidamente é o exemplo do Zé Carioca, um exemplo da própria Disney, não sei se vocês lembram, né, do Zé Carioca. Gente, o que é o Zé Carioca se não um estereótipo do que é o brasileiro? Uma visão de um estrangeiro tentando passar um conceito do que é ser brasileiro, latino, etc., através de um personagem, que é o personagem Zé Carioca. Não sei se vocês já assistiram vídeos, né, que ele aparece, enfim, mas eu recomendo, assim, é um bom estudo pra gente pensar todas essas questões complexas. Bom, gente, só voltando para a questão da Disney, né, já que eu já estou falando do Zé Carioca, o que a Disney escreveu no streaming tá aqui comigo, tá? Ela escreveu o seguinte: este programa inclui representações negativas ou maus tratos de pessoas ou culturas. Esses estereótipos estavam errados na época e estão errados agora. Então a Disney colocou esse lembrete. Eu não tenho uma opinião fechada em relação a essa atitude em específico de deixar um aviso, né? Isso daqui contém nananana. Enfim, eu realmente não tenho uma opinião fechada. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre essa questão da Disney pro meu Instagram. Um vídeo que tá lá no meu IGTV, vocês podem conferir. E eu realmente não tenho uma ideia fixa mesmo sobre isso, assim. Eu acho que é algo que a gente tem que olhar para os próximos filmes da Disney. A gente tem que ver o que a Disney vai produzir depois disso, sabe? E fazer um levantamento de linha do tempo mesmo. Como era a Disney antes, como a Disney se desenvolveu, como é a Disney agora, sabe? Tudo isso é muito importante pra gente ter uma análise mais profunda, pra ver realmente se estão acontecendo mudanças, etc. E os filmes que foram afetados, né, nesse sentido, né, que estão demarcados com esse aviso, pelo que eu entendi, é o Dumbo, o Peter Pan, o Mowgli e parece que Dumbo e o Vagabundo. E aí eles falam sobre a Canção do Sul. Eu também falo sobre esse filme no meu outro vídeo. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse filme, gente. E falam que esse filme é extremamente preconceituoso, etc. Eu não conheço esse filme, não sei se alguém já viu. Esse filme poderia falar um pouco sobre ele, mas eu de fato não conheço, teria que assistir. E é isso, gente. Eu quis trazer alguns apontamentos mesmo pra vocês. Eu não tenho uma reflexão fechada sobre esse assunto, ainda me falta muita leitura, ainda me falta muito pensar, né? Até mesmo discutir com outras pessoas essas questões, assim. Mas acredito que é isso, assim, a gente tem que estar atenta, a gente sempre tem que estar crítico àquilo que a gente vê. E eu acho que é isso, assim. E eu acho que, assim, em relação a crianças,
Eu falei isso acredito que eu tenha falado isso no meu outro vídeo, eu vou repetir. Eu acho que existem outras coisas, eu vejo que tem muitos pais que se prendem muito à Disney, né, com crianças pequenas. Eu acho que tem outras coisas que a gente pode mostrar, sabe? De manifestação cultural, de filme pra criança, a gente pode ficar tão preso à Disney. Eu vejo que tem pais que só ficam mostrando coisas da Disney pra criança como se só a Disney existisse. E aí eu acho que aí sim talvez seja um problema, sabe? Cara, existem outras coisas, existem outras pessoas fazendo coisas pra crianças, mais legais inclusive, do que a própria Disney produz. Bom, gente, é isso. Me contem nos comentários se você quiser debater esse assunto, o que vocês pensam sobre isso, quais que são suas críticas em relação à Disney, o que a gente pode fazer como público, como espectador e mesmo como artista em relação a esses assuntos. É isso, gente. Um beijão e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou longo, mas se você chegou até aqui, muito obrigada de verdade. Deixa seu like. A gente se vê num próximo momento. Até mais.